Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson, estou trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos àquele recado sobre o Classroom. Não deixem de entrar no Class, fazer as atividades, porque essas atividades também contam com a presença de vocês. Mas se por um acaso você não tem acesso ao Class, não se preocupe. Procure a sua escola para que você veja quais são as atividades que precisam ser feitas. Lembro sempre que fazer as atividades é uma forma de você fazer o quê? Uma forma de você fixar o seu conhecimento, de você saber se você compreendeu ou não aquilo. Ok? Vamos ver então o que nós faremos hoje. Hoje nós vamos ler um texto. Nós vamos ler e interpretar o conto A Festa. Nós vamos localizar informações explícitas e implícitas neste texto e observar as características do conto de mistério. Então, olha só, a leitura do nosso conto de hoje é um conto de mistério. Mas antes de nós começarmos a leitura, vamos para o nosso quiz. O gênero conto. Então, o gênero conto, vocês já viram conto durante o trajeto escolar de vocês. O gênero conto não possui, então é não, possui obrigatoriamente narrador, letra A, letra B, final marcado, letra C, enredo e letra D, personagens secundários. Obrigatoriamente, qual desses que ele não possui? Não possui um final marcado. Eu posso ter um conto que deixa um final aberto, para que a pessoa pense a respeito do que, como seria a continuação daquele texto, certo? Então, nós vamos refletir. Você gosta de contos de mistério? Sim ou não? Para você, quais os elementos um conto de mistério precisa ter? Então, se você gosta de contos de mistério, é claro que você vai saber quais são esses elementos que precisa ter no conto de mistério. Vou dar um tempinho para você pensar e escrever esses elementos que precisam e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiu colocar aí quais são os elementos que o conto de mistério precisa ter, né? O que vai deixar esse conto de mistério com esse ar de mistério? Coloquei aqui para vocês alguma coisa. Uma narrativa que leva o interlocutor a imaginar o que pode estar acontecendo. Então, coloquei
uma coisa que ele precisa ter, essa narrativa que vai levar o interlocutor, lembrando que o interlocutor é aquela pessoa que vai fazer a leitura, certo? A imaginar o que pode estar acontecendo. Então, quem, quando, como, por quê. Então, essas questões são importantes para a construção da narrativa. Então, para esse texto de mistério trazer essa ideia de mistério, eu vou ter que ter o quê? Essas perguntas. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Por que aconteceu? Como que aconteceu? Lembrando que é uma maneira de você prender o seu interlocutor. O conto que nós vamos ler chama-se A Festa. Ao primo canto do galo, a festa acabou. Como por encanto, a música cessou, a luz se apagou, as janelas do casarão no fim da rua se fecharam. Ninguém saiu, ninguém entrou, como sempre. Tenho então a primeira parte do meu texto. Releia o trecho e responda. Ao primo canto do galo, a festa acabou. Como por encanto a música cessou, a luz se apagou, as janelas do casarão no fim da rua se fecharam. Ninguém saiu, ninguém entrou, como sempre. Responda, qual o sentido da palavra primo? Então, o que significa esse primo ali? Ao primo canto do galo. Depois, quais elementos concretos e elementos abstratos nos remete a um conto de mistério. Então, você vai puxar aí na sua memória aquilo que você já leu, aquilo que você já viu, que traz essa narrativa de mistério, e você vai pensar, nesse trecho, o que eu tenho de abstrato que me remete a isso e o que eu tenho de concreto. Vou dar um tempo para você fazer essas questões e eu volto para a gente continuar com esse conto de mistério. Então, conseguiram responder essas questões? Vamos dar uma olhada? Olha só, primo é uma expressão antiga e quer dizer primeiro. Então, foi ao primeiro canto do galo. E eu tenho ali o encanto, é um elemento abstrato, que nos remete à magia. E depois, os elementos concretos estão em algumas ações. Cessar, apagar e na característica da casa. Como que era essa casa? Era uma casa grande e onde ela ficava? No fim da rua. Já traz essa ideia um pouco misteriosa desse casarão, ok? Continuando, os vizinhos já tinham presenciado aquilo algumas vezes, mas nunca se acostumaram.
Antes ainda, se aproximavam da casa iluminada, intrigados por não terem visto ninguém chegar nem entrar. Nada se via lá dentro, embora a música tocasse e o vozerio saísse pelas janelas. Estas eram altas, é verdade, mas permitiriam pelo menos divisar cabeças, o que não acontecia. Sempre ficava fechada. Então, já tenho mais elementos que são trazidos para dar este ar de mistério. E nós vamos reler. Nada se via lá dentro, embora a música tocasse e o vozerio saísse pelas janelas. Estas eram altas, é verdade. Então eu tenho... Qual termo o pronome demonstrativo retoma? Então, esse estas está retomando qual termo? Qual a palavra que ele está retomando? E em nada se via, temos o pronome antes do verbo. Então, ó, o se é o pronome, certo? Tem o pronome antes do verbo. A construção está correta? Por quê? Um tempo para você pensar nisso e eu volto já. Conseguiram chegar à resposta? Encontraram o termo? Vamos olhar? Olha só. Qual termo o pronome demonstrativo retoma? Então, o estas está retomando o quê? Retoma a palavra janela. Então, ó, estas janelas. Para retornar a palavra vozerio, lá, o vozerio, além de ser no singular, o pronome deveria ser essa, certo? Lembrando que o essa é aquela que fica mais distante. Em nada se via, temos o pronome antes do verbo. Então, o se é o meu pronome. O via é o verbo. A construção está correta? Por quê? Sim, a construção está correta. Por que ela está negativa? Qual é essa palavra negativa? O nada. Olha só, nada é a palavra negativa. Como eu tenho a palavra negativa, então esse nada vai puxar o pronome próximo. Nós teremos ali algo chamado próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, ok? Continuando o nosso texto. O pessoal, então, voltava no mesmo pé, se benzendo. Que pessoal? Os vizinhos, lembram deles? No início, chegaram até questionar a senhora que ali morava sobre aquelas manifestações, mas ela respondera secamente: é um encontro de velhos amigos. Dona Mercedes morava sozinha e reclusa, desde que ficara viúva havia vários anos. Não tinha filhos nem parentes vivos. Ninguém a visitava regularmente, só uma antiga empregada, Otília.
que ainda vinha fazer o serviço diário. Ela mesmo nunca vira nada de extraordinário por lá. Não gostava de conversar sobre os hábitos de sua patroa. Cortava sempre a curiosidade alheia. Toda quinzena, ela trazia uma sobrinha para ajudá-la na faxina. Então, nós temos ali a dona Mercedes, a Otília, e a Otília trazia a sobrinha para ajudá-la. Releia o trecho. Desde que ficara viúva havia vários anos. Porque o autor fez a escolha do verbo no pretérito mais que perfeito. Estão lembrados de algumas aulas anteriores, quando nós falávamos de verbos, certo? Nós falamos sobre esse pretérito mais que perfeito. Por que nesse trecho o autor fez a escolha pelo verbo no pretérito mais que perfeito? Vou dar um tempo para você pesquisar aí no seu caderno as anotações que você fez das aulas anteriores e eu volto já. Conseguiram encontrar aí nas anotações de vocês a respeito do pretérito mais que perfeito? Ou você simplesmente relembrou aquilo que nós já trabalhamos durante estas aulas, quando nós falávamos dos verbos? Mas vamos dar uma olhada na resposta. O autor utilizou-se do pretérito mais que perfeito porque o fato de Dona Mercedes ter ficado viúva é anterior ao fato narrado que já está no pretérito. Lembram quando nós falávamos desses tempos verbais? E uma das coisas que eu disse para vocês era que o pretérito mais que perfeito era como se fosse o passado do passado? Estão lembrados disso? Então é exatamente essa a justificativa que eu tenho para a utilização desse pretérito mais que perfeito. E nós vamos continuar com a leitura. De dia, havia algum movimento lá dentro, principalmente na cozinha e nas dependências de trás. À tardinha, entretanto, a empregada se retirava e o silêncio caía sobre o casarão. Dona Mercedes ficava só, com as suas lembranças. Quando a solidão apertava, ela resolvia dar uma festa para seus convidados. Quais são os possíveis convidados de Dona Mercedes? Lembram que lá no início já foi falado que ela era só? Então, quais são esses possíveis convidados de Dona Mercedes? Vou dar um tempinho para você colocar a sua imaginação para trabalhar e escrever esses possíveis convidados e eu já volto para a gente continuar.
Colocaram a imaginação de vocês para trabalhar? Pensaram a respeito desses possíveis convidados da Dona Mercedes? Olha só, de acordo com o texto, lido até o momento, os convidados da Dona Mercedes são velhos amigos, como ela mesma disse aos seus vizinhos. Lembra que ela havia respondido secamente que eram velhos amigos? Possivelmente, esses convidados para a festa sejam esses velhos amigos. Continuando com o nosso conto. A casa era toda decorada com móveis e peças antigas e valiosas, resquícios de um passado opulento. Pratarias, faianças, louças e cristais estrangeiros se distribuíam pelos ambientes. Toda semana, Dona Mercedes, pessoalmente, supervisionava a faxina da casa, principalmente a cuidadosa limpeza de suas antiguidades. Otília ficava imaginando para quem iria aquilo tudo depois que ela morresse. Que soubesse, de conhecido, Dona Mercedes só tinha um velho advogado que cuidava de seus interesses e que a visitava 2 vezes por ano para assinatura de papéis. Já conseguem imaginar aí algum mistério acontecendo entre essa coisa que a Otília sabe, aquilo que a Dona Mercedes diz? Mas vamos primeiro reler. A casa era toda decorada com móveis e peças antigas e valiosas, resquícios de um passado opulente, pratarias, faianças. Tenho, então, 3 palavras que estão destacadas. Quais são essas 3 palavras destacadas? Resquícios, opulento e faianças. Qual o significado das palavras em destaque? Vou dar um tempo para você pesquisar, ou mesmo, se você souber, para que você já escreva e eu volto para a gente continuar. Conseguiram encontrar o significado dessas palavras de resquícios, opulento, faianças? Olha só, resquícios são restos, então restos de um passado. De um passado o quê? De um passado opulento. O que é esse opulento? Um passado rico, certo? Louças de barro esmaltado. Então, percebam como a utilização dessas palavras, a escolha das palavras para tornar esse conto, às vezes, mais misterioso. Então, você já imagina uma casa antiga, porque nós temos que lembrar que se trata de um casarão, esse casarão antigo, com muitas antiguidades lá dentro. Então, a gente vai criando essa visão em nossa mente de como é esse ambiente que está passando a história. E nós temos mais uma atividade.
Dona Mercedes só tinha um velho advogado que cuidava de seus interesses. Temos nesse trecho uma ambiguidade, ou seja, admite mais de uma leitura e interpretação. Encontre a ambiguidade e reescreva o trecho de forma que a ambiguidade seja eliminada. Então, eu tenho que fazer duas coisas. Primeira coisa, vou encontrar a ambiguidade. O que é a ambiguidade? Quando eu posso fazer uma interpretação de mais de uma forma, certo? Quando você encontrar essa ambiguidade, você vai reescrever o trecho e vai retirar essa ambiguidade. Então, o trecho ela tem que ter somente uma interpretação. Vou dar um tempo para você fazer essa atividade e eu volto para a gente continuar. Conseguiram encontrar a ambiguidade? Depois que vocês encontraram a ambiguidade, conseguiram eliminar essa ambiguidade? Vamos dar uma olhada na resposta? Olha só. Primeiro vamos ler. Dona Mercedes só tinha um velho advogado que cuidava de seus interesses. Então, a ambiguidade está ali no seus, naquele seus, aquele pronome ali que está ambíguo. O pronome demonstrativo pode se referir tanto a Dona Mercedes quanto ao advogado. Então, seus interesses. Interesses de quem? Da Dona Mercedes ou interesses do advogado? Como que ficaria a construção da frase para que a gente retirasse essa ambiguidade? Dona Mercedes só tinha um velho advogado que cuidava dos interesses dela. Então, eu vou substituir os seus por dela. Então, eu já indico que esse dela vai dizer respeito à própria Dona Mercedes. Ok? Continuando a leitura do nosso conto. No grande salão de visitas, havia um quadro que cobria boa parte da parede. Retratava uma festa, gente sentada conversando, outras de pé, pares dançando ao som de uma orquestra de cordas ao fundo. Todos bonitos, muito bem vestidos como antigamente. As fisionomias eram familiares à velha senhora. Então, a gente tem que prestar atenção que no grande salão de visitas havia um quadro. Temos nesse trecho a justificativa para o título. Lembram do título do nosso conto de hoje? A festa. Então, eu tenho nesse trecho uma justificativa. Quais elementos justificam o mistério do conto? Então, quais elementos estão trazendo esse mistério do conto? Vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso, responderem e eu volto para a gente continuar.
Conseguiram encontrar os elementos que justificam o mistério do conto? Olha só, nós temos o quadro. Esse quadro fazia o quê? Retratava uma festa. Lembrando que o título do nosso texto é A Festa. E o que tinha nesse quadro? Como antigamente, então eu tenho ali esse quadro pintado como antigamente. Depois, familiares da velha senhora. Então tudo isso já me dá a ideia desse mistério, esse quadro com pessoas que estão bem vestidas numa festa e são pessoas familiares a essa velha senhora, Dona Mercedes. De acordo com os vizinhos, todos os dias havia uma festa. Lembram lá do início do conto? Todos os dias havia uma festa? Quais hipóteses podemos levantar a respeito do mistério da festa? Essa última parte que nós lemos é essencial para você pensar a esse respeito. Se existe uma festa, ninguém entra, ninguém sai. Então, quais hipóteses nós podemos levantar sobre esta festa? Um tempo para você pensar sobre isso, responder aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar. Levantaram as hipóteses? Olha só, como a resposta é pessoal, coloquei aqui uma ideia. Nesse momento, nós fazemos uso de nosso conhecimento de mundo, de arte, de mídia e de criatividade. Então, quais hipóteses que você levantou ali? A resposta é pessoal, você vai buscar aí na sua mente aquilo que você já viu, aquilo que você conhece, ouviu de histórias. Então, tudo isso você vai utilizar para você colocar ali quais são essas hipóteses. E nós vamos continuar com o texto. Alguns anos após perder o marido e sentindo a saudade, a solidão e o peso da idade chegarem, Dona Mercedes encomendou a tela a um pintor famoso. Entregou-lhes vários retratos do marido, de parentes e amigos mais próximos, já mortos, todos queridos, com as seguintes recomendações. Os retratados deveriam mostrar-se alegres, sorridentes, seus rostos voltados para a frente, os olhos convergindo para um ponto, de tal forma que de qualquer parte da sala onde estivesse o observador, todos estariam olhando para ele. O salão normalmente ficava fechado e só era aberto para a faxina ou quando Dona Mercedes dava seus saraus. Nessas ocasiões, após a saída da empregada, ela se vestia a caráter, acendia as luzes da casa, abria os janelões e colocava no toca-fitas uma gravação de som ambiente de festa, com conversas,
risos e música ao fundo. Única concessão moderna que aceitara em sua vida por conveniência. Sentava-se então na poltrona, em frente ao quadro, com uma taça de vinho na mão, e seu espírito se integrava ao ambiente da tela, conversando e confraternizando-se com os entes queridos. Quais eram esses entes queridos? Aqueles retratados lá na pintura que ela encomendou. Releia o trecho. Seu espírito se integrava ao ambiente da sala. Sabendo não se tratar de uma narrativa fantástica, de que forma o espírito poderia se integrar à tela? Vou dar um tempo para você pensar nesta questão e eu volto já. Deu tempo para vocês responderem a questão? Olha só. Provavelmente, Dona Mercedes fazia uso da imaginação. A interação era feita somente em sua mente. Ela ficava observando aquele quadro e imaginando-se com aquelas pessoas. E vamos para o final do nosso conto. Um dia, a gravação se calou. As luzes não se apagaram quando o galo cantou. A manhã chegou e as janelas continuaram abertas. Quando Otília a encontrou, a velha senhora estava ainda em sua poltrona. Parecia dormir serenamente com a taça tombada aos pés e o vinho derramado no tapete. No quadro em frente, as figuras agora tinham os rostos sérios, tristes, lágrimas escorridas pelas faces. Os instrumentos pendiam inertes das mãos dos músicos. Não mais se dançava, não mais se conversava. Não mais haveria festas naquela casa. Quem escreveu o texto foi Carlos Eugênio Junqueira Aires e saiu no jornal À Tarde, lá em Salvador, no dia 26/8/2000. Uma classe gramatical importante na construção de uma narrativa de mistério é pronomes, preposições, artigos ou adjetivos. Nós falamos disso hoje. Construção, a escolha das palavras. Claro que a classe gramatical importante são os adjetivos. Por quê? Porque com eles eu consigo deixar misterioso, consigo deixar algo muito maior ou muito menor, certo? Então, a utilização dos adjetivos é importante na construção desses contos de mistério. Só para vocês relembrarem, o conto de mistério segue uma narrativa que nem sempre tem final marcado. Esse nós tivemos um final marcado. Gostaram do conto A Festa? Gostaram do que aconteceu com a Dona Mercedes? Era o que você imaginou que fosse acontecer com a Dona Mercedes? O que passou
pela sua cabeça conforme nós fomos fazendo a leitura desse conto. O conto A Festa é uma narrativa de uma mulher solitária que busca uma forma de companhia. E como que a dona Mercedes buscava companhia? Olhando ali para aquele quadro, certo? Então ela era solitária, mas à noite ela dava as festas e imaginava-se com aquelas pessoas, aqueles entes queridos que ela teve. E os adjetivos são importantes para criar um cenário de mistério. Vou deixar para vocês um livro da Agatha Christie, Assassinato no Expresso Oriente, certo? É um livro que traz essa ideia de mistério. E vou deixar também um filme chamado As Duas Faces de um Crime, que também trata da questão de mistério. Então, fica como sugestão para você. Para você que gosta de fazer leitura, temos aí o livro da Agatha Christie. Para você que gosta mais dos filmes, nós temos lá As Duas Faces de um Crime. Por hoje, eu fico por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá.